Você já parou para pensar como a natureza encontra soluções incríveis para sobreviver nos ambientes mais desafiadores? Hoje vamos explorar duas histórias fascinantes de evolução e adaptação, sobre o resiliente dromedário, mestre das areias, e a delicada orquídea borboleta. Então vamos lá. Primeiro, o que é evolução? De acordo com Charles Darwin, ele desenvolveu uma teoria de evolução por seleção natural, afirmando que as espécies evoluem ao longo do tempo devido às variações genéticas que ocorrem entre os indivíduos. Aqueles com características vantajosas têm mais chances de sobreviver e se reproduzir, passando essas características para as próximas gerações. Com o tempo, isso leva à adaptação ao ambiente e ao surgimento de novas espécies. A teoria de Darwin é a base da biologia evolutiva moderna, completada posteriormente pelos conhecimentos da genética. Como dito anteriormente, para Charles Darwin, evolução tem a ver com adaptação, e ele definiu que a adaptação é um processo pelo qual os organismos desenvolvem características que aumentam suas chances de sobrevivência e reprodução em determinados ambientes. A adaptação ocorre devido à seleção natural. Indivíduos com características vantajosas têm mais sucesso em sobreviver e gerar descendentes, transmitindo essas características para as próximas gerações. Agora vamos falar um pouco sobre o dromedário. Camelos dromedários. O dromedário habita em desertos e planícies áridas do norte da África e o Oriente Médio. É parente do camelo, porém difere desta que possui apenas uma concorva. Ele também é conhecido como camelo árabe. É mamífero adapto para viver em ambientes áridos e sua adaptação biológica garante sua sobrevivência em condições extremas de calor e escassez de água. De acordo com o artigo Histórias do Dromedário e Origem do Animal, do Mundo Ecologia, o dromedário pertence à família dos camelídeos, que inclui também o camelo baquitaiano, e as ilhamas e as alpacas. Sua evolução é marcada por adaptações que tornam extremamente resistentes aos ambientes áridos e desérticos, permitindo que sobrevivência em condições extremas. Os primeiros ancestrais dos camelídeos surgiram na América do Norte há cerca de 40 a 45 milhões de anos. Durante esses períodos eocênio, esses animais eram menores e viviam em florestas, mas mudanças climáticas forçaram sua adaptação em ambientes mais secos. Com o tempo, algumas espécies migraram para a América do Sul, dando origem às lhamas e alpacas, enquanto as outras cruzaram o estreito Bering, espalhando-se pela Ásia e África. Foi nesse ambiente desértico que o dromedário se diferenciou dos seus parentes, adquirindo características especializadas para a sobrevivência do calor extremo e a escassez de água. Há um estudo científico publicado no Science Direct chamado Dromedary Camel, a Model of Heat Resistant Livestock Animal, traduzindo camelo dromedário, um modelo de animal de criação resistente ao calor, que analisa a adaptação biológica do dromedário. De acordo com ele, uma das adaptações mais conhecidas do dromedário é sua corcova. Ele é composta principalmente por tecidos adiposo, ou seja, gordura acumulada. Diferente do que muitos pensam, ela não armazena água diretamente. A corcova pode pesar de 30 a 36 quilos e funciona como depósito de energia. A corcova, além de ser uma reserva energética, ajuda a regulação térmica. O acúmulo de gordura em um único ponto do corpo minimiza a distribuição de calor, permitindo que o restante do corpo permaneça mais fresco, o que é crucial para enfrentar as temperaturas extremas do deserto, que podem ultrapassar de 50 graus Celsius durante o dia. Ele também possui uma incrível tolerância à desidratação, podendo beber até 100 litros de água em 10 minutos. Graças aos seus glóbulos vermelhos elípticos, que evitam rompimento durante a rápida hidratação, ao contrário do que muitos pensam, a água não fica armazenada na concorva, e sim distribuída no sangue e nos tecidos corporais. O dromedário consegue sobreviver até 7 dias sem beber água, perdendo até 25% do seu corpo corporal, sem prejudicar as funções vitais. Por isso, sua urina é extremamente concentrada e suas fezes são secas, minimizando a perda de água. Sua temperatura corporal pode variar de 34 graus Celsius a 41 graus Celsius, reduzindo a necessidade de e economizando recursos hídricos. Essa adaptação torna os dromedários animais mais resistentes
às condições extremas do deserto. Além disso, as narinas e os cílios do dromedário são adaptações essenciais para a sobrevivência em ambientes desérticos, protegendo-os contra areia e poeira. As narinas do dromedário são altamente móveis e podem se fechar quase completamente durante a tempestade de areia, que partículas entrem no trato respiratório. A capacidade de fechamento ajuda a manter as aéreas limpas e protegidas. E mesmo com condições extremas, os cílios do dromedário também são bastante desenvolvidos e formam uma camada dupla, que funciona como uma barreira contra areia e poeira. Esses cílios se encastam quando os olhos são fechados, proporcionando proteção adicional. Além disso, o dromedário possui sobrancelhas espessas que auxiliam na proteção contra o sol intenso. Juntas, essas adaptações garantem que o dromedário consiga sobreviver e se locomover com eficiência nas regiões áridas e arenosas, evitando irritações e danos às mucosas, tórias e oculares. As patas apresentam uma série de adaptações anatômicas e fisiológicas que permitem sua sobrevivência em ambientes desérticos, áridos e arenosos. As extremidades exteriores das suas patas são caracterizadas por 2 dedos grandes e são interligados com uma almofada de tecido conjuntivo espesso. Essa adaptação tem a função de distribuir o peso corporal do animal sobre uma área maior, o que evita que ele afunde na areia. Um fator crítico para a locomoção eficiente em terrenos instáveis e fúlgidos. As almofadas plantares, compostas por uma camada de tecido adiposo e pele espessa e córnea, conferem alta flexibilidade e resistência à abrasão, permitindo que o dromedário caminhe de maneira estável mesmo em superfícies irregulares. Além disso, a espessura da camada córnea das solas das patas atua como uma barreira protetora contra o calor extremo. O solo desértico, que pode ultrapassar 50 graus Celsius, impedindo queimaduras térmicas. Os dedos do dromedário possuem unhas curvas e resistentes, que proporcionam tração adicional e estabilidade durante a locomoção. Essa adaptação bioquímicas e fisiológicas não apenas garantem a eficiência do deslocamento, mas também minimiza o gasto energético e risco de lesões de ambientes tão desafiadores. Assim, as patas dos dromedários representam uma combinação única e flexibilidade e proteção essencial para a sobrevivência no ecossistema desértico. Essas adaptações garantem que o dromedário possa sobreviver a um habitat desafiador, onde a comida e a água são escassas. O calor extremo é constante e o terreno é árido e instável. Em resumo, a adaptação dos dromedários são resultado de milhões de anos de evolução, permitindo que ocupe com sucesso ambientes desérticos onde poucas outras espécies consigam sobreviver. Orquídea borboleta Phalaenopsis. De acordo com o site A História das Plantas, a orquídea borboleta Phalaenopsis, também chamada de orquídea falena, pertence à família da Orchidaceae, uma das maiores e mais diversificadas famílias de plantas do mundo. Sua evolução é marcada pela adaptação em diferentes ambientes tropicais, tornando-se uma das orquídeas mais populares devido à sua beleza e resistência. A Phalaenopsis é nativa da região tropical do Sudeste Asiático, incluindo Filipinas, Indonésia, Malásia, China e Austrália. Essas orquídeas cresceram em florestas úmidas, muitas vezes fixadas em árvores epífitas, onde absorvem a umidade do ar e nutrientes da matéria orgânica em decomposição. O nome Phalaenopsis vem do grego, significado semelhante a uma mariposa, pois suas flores lembram o formato de uma borboleta ou mariposas em voo. As orquídeas surgiram há cerca de 100 milhões de anos durante o período Cretáceo, evoluindo junto com insetos polinizadores. A orquídea borboleta é uma planta tropical altamente adaptada ao seu ambiente, com uma série de características que lhe permitem sobreviver e prosperar em florestas úmidas de sombra. Com muitas orquídeas, ela possui adaptações biológicas notáveis que garantem sua sobrevivência e reprodução eficazes. E aqui estão algumas das principais adaptações biológicas dessa planta. A Phalaenopsis é uma planta epífita, ou seja, crescem sobre outras plantas, como árvores em vez de solo. Isso permite que ela aproveite a luz solar que passa pelas copas das árvores e em ambientes densos de floresta tropical. Sua estrutura de raízes é adaptada a esse tipo de vida, sendo aéreas e cobertas por uma camada de valame,
uma substância que ajuda a absorver a umidade e nutrientes do ar e da decomposição de matéria orgânica ao seu redor. Essa adaptação permite que a orquídea acesse recursos vitais, mesmo em ambientes onde o solo é pobre e concorrido por outras plantas. Flores de orquídea borboleta são estrategicamente adaptadas para atrair polinizadores, como abelhas e borboletas. Elas têm forma característica que lembra de uma mariposa ou borboleta em voo, o que é atrativo visual para os insetos. A estrutura de flores e a presença de néctar garante que os polinizadores se interessem por elas, o que facilita a polinização cruzada, um processo fundamental para a reprodução da planta. Essa flor apresenta diversas adaptações morfológicas e fisiológicas que tornam eficiente na polinização e sobrevivência em seus habitats tropicais. Essas adaptações estão relacionadas à estratégia para maximizar a polinização, otimizar a fotossíntese e proteger a planta em ambientes variados. A seguir, detalhe algumas dessas adaptações com ênfase em termos científicos. Bom, agora irei falar sobre suas adaptações para uma melhor sobrevivência de acordo com o Jornal das Orquídeas, Associação Orquidófila de São Paulo, a OSP, junto com pesquisas do Instituto de Botânica de São Paulo. Morfologia das flores e polinização. A orquídea borboleta desenvolve flores altamente especializadas que são adaptadas para atrair polinizadores específicos, como mariposas e morcegos. As adaptações florais incluem forma e cores das flores. As flores de Phalaenopsis possuem uma forma que lembra muito uma borboleta, com pétalas largas e abertas. Essa morfologia é adaptada para facilitar a visitação de polinizadores. A cor das flores, que varia de branco a roxo e amarelo, é um atrativo visual importante, com cores que são especialmente visíveis para mariposas, cujos olhos possuem receptores para detectar essas tonalidades. A simetria bilateral da flor também é uma adaptação que facilita o processo de polinização por animais que se aproximam de um lado da flor, como mariposas e outros insetos voadores. Espólio floral e limpar, labelo. O labelo, que é a parte especializada da flor, funciona como uma plataforma para o polinizador. Ele possui uma forma que direciona o polinizador para o glábelo, região do estigma, favorecendo a transferência de pólen. Essa adaptação é uma característica do gênero Phalaenopsis e de muitas orquídeas que dependem de polinizadores para a reprodução. Néctar e aromas. O néctar das orquídeas Phalaenopsis é um atrativo para polinizadores. A planta também excreta compostos voláteis específicos que ajudam a atrair mariposas e outros polinizadores noturnos, criando um ambiente propício para a polinização durante o período noturno, quando esses polinizadores estão mais ativos. Folhagem e fotossíntese. As folhas largas e coráceas da Phalaenopsis são adaptadas para maximizar a eficiência na fotossíntese, o que é fundamental para o crescimento da planta. Elas apresentam algumas características fisiológicas notáveis. Corteza e espécies. As folhas têm uma camada espessa de cutícula, corteza serosa, que reduz a perda de água por transpiração. Esta adaptação é especialmente útil em ambientes tropicais úmidos, onde a evaporação da água pode ser excessiva. A cutícula também ajuda a proteger contra doenças fúngicas e bactérias. Arranjo foliar e fotossíntese eficiente. A disposição das folhas é adaptada para garantir a exposição ao máximo de luz possível, permitindo uma fotossíntese eficiente. As folhas, geralmente dispostas em um arranjo rosetado, maximizam a captura de luz em uma ampla gama de condições de luz, permitindo à planta realizar fotossíntese mesmo em ambientes com sombra parcial. Raízes aéreas e absorção de água. As orquídeas Phalaenopsis possuem raízes aéreas que são altamente adaptadas para a absorção de água e nutrientes em condições de alta umidade. Essas raízes têm uma camada externa chamada valeme. O valeme é uma camada espessa e esponjosa que cobre as raízes aéreas. Essa camada é altamente porosa e possui a função de absorver a umidade do ar. Em condições de alta umidade, o valeme pode capturar água de gotículas de orvalho ou chuva, permitindo que a planta se hidrate mesmo em ambientes com pouca água disponível no solo. Estrutura de suporte. Além de absorver água, as raízes aéreas têm uma função de fixação, permitindo que a planta se prenda em suportes verticais, como as árvores, de onde pode acessar mais luz e ar, recursos importantes para o crescimento. Crescimento e reprodução vegetativa. As orquídeas borboletas são capazes de propagar de forma vegetativa, uma adaptação importante para a sobrevivência em habitats com condições ambientais variáveis.
Elas produzem brotações laterais e cachos de flores que permitem à planta formar novas plantas a partir do seu próprio tecido vegetativo, uma forma de multiplicação vegetativa que pode na colonização de novos habitats. Adaptação ao ambiente. Embora seja originária em áreas tropicais, a orquídea borboleta tem uma alta capacidade de adaptação e diferentes condições de cultivo, incluindo ambientes internos que tornam uma planta ornamental popular. Ela se adapta também a temperaturas de 18 graus Celsius a 30 graus Celsius, com umidade relativa e elevada, e exige uma luz indireta para florescer adequadamente. Essas adaptações morfológicas, fisiológicas e reprodutivas tornam a orquídea borboleta um exemplo fascinante de como as plantas podem evoluir para se otimizar na interação com seus polinizadores e no aproveitamento de recursos em ambientes tropicais. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco sobre essas espécies tão incríveis.